Sabe, às vezes as histórias mais antigas guardam as respostas para as nossas perguntas mais atuais. Questões sobre justiça, sobre consequências, sobre qual é o nosso lugar no universo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa dessas grandes narrativas, o Mahabharata, para explorar uma ideia muito poderosa, a de que cada ato, não importa quão pequeno pareça, tem um peso eterno. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Será que um deslize, um único deslize, mesmo que sem querer, pode simplesmente apagar décadas de uma vida correta? As histórias que a gente vai ver hoje dão uma resposta para isso que é, no mínimo, surpreendente e um pouco desconfortável, preciso dizer. Ok, antes de seguir, vamos alinhar duas ideias-chave para a gente entender tudo: Dharma e Karma. Pensa no Dharma como se fosse o caminho certo, a conduta justa que mantém o universo em equilíbrio. E o Karma? Bom, o Karma é a lei de causa e efeito em ação. É o mecanismo que garante que nenhuma atitude, seja ela boa ou má, simplesmente desapareça no vazio. A nossa análise de hoje vai se concentrar em duas parábolas fascinantes do Mahabharata, sobre dois reis muito poderosos. As histórias deles funcionam quase como estudos de caso, sabe? Mostrando como essas leis cósmicas, o Dharma e o Karma, funcionam de maneiras que são ao mesmo tempo implacáveis e extremamente precisas. Vamos começar pelo rei Nirigala. Esse monarca era conhecido por todo canto pela sua retidão, pela sua generosidade. Ele era tipo o exemplo perfeito de um governante que vivia de acordo com o Dharma. E olha, a reputação do Nigra não era pouca coisa não. A caridade dele era lendário. O texto fala que ele doou centenas e centenas de milhares de vacas. Imagina só, ele basicamente construiu uma vida inteira de crédito kármico positivo. Um verdadeiro gigante da virtude. Guarda bem essa imagem. E agora a coisa fica interessante. É aqui que um pequeno acidente se transforma numa catástrofe kármica. Uma vaca se perde e um presente que era para ser bom acaba sendo um erro. O rei tenta desesperadamente consertar a situação, chega a oferecer uma fortuna em compensação, mas os dois homens são inflexíveis e recusam. O erro, mesmo sem intenção, não foi corrigido. E aí, o tempo do rei na terra acaba. Depois da morte, Niga se encontra com Yama, o juiz dos mortos. E é aí que vem o veredito, que é de cair o queixo. Yama reconhece a vida inteira de virtudes dele, mas aponta para aquele pequeno pecado. A balança cósmica, pelo visto, não esquece nada, nem mesmo um erro honesto. E a consequência? 1000 anos. É isso mesmo. Por aquele único erro que não foi resolvido, o virtuoso rei Níptriga foi condenado a passar um milênio inteiro transformado num lagarto, preso no fundo de um poço escuro até finalmente ser resgatado. O peso de um único ato? Impressionante. Agora a gente vai para a nossa segunda história, a do rei Nausha. Se o Niga caiu por um erro não intencional, o caso do Nausha é bem diferente. Ele era um mortal tão justo, tão poderoso, que as virtudes dele o levaram a um lugar que ninguém imaginava, o trono de Indra, o rei dos deuses, lá no céu. Só que o poder absoluto, teve um efeito devastador. Esse slide aqui ilustra a transformação de um jeito brilhante. O homem que era a personificação do Dharma se tornou um tirano celestial. O poder não só revelou o caráter dele, ele envenenou o caráter dele, fazendo-o esquecer toda a humildade que o tinha levado tão alto. O ponto de ruptura, o estopim, foi um ato de pura arrogância. Ele exigiu que os maiores sábios, seres reverenciados por todos, os servissem como se fossem animais de carga. Ao forçar o sábio Agastya a carregar sua carruagem, ele não estava só sendo cruel, ele estava atacando a própria ordem do Dharma. E a resposta do universo foi imediata e total. A maldição do sábio o derrubou. Em um instante, ele perdeu todo o poder, toda a glória, seu lugar nos céus. A queda dele foi tão espetacular quanto a sua ascensão, provando que nem mesmo o trono do céu oferece proteção contra a lei do karma. Certo. Então, a gente viu a história de um rei que caiu por um pequeno erro e a de outro que desabou por uma grande arrogância. O que a gente pode aprender com isso? Vamos juntar as peças e sintetizar as lições dessas duas histórias tão poderosas. A pergunta central continua no ar, Essas histórias podem parecer cruéis à primeira vista, mas elas apontam para uma visão de justiça que é, na verdade, impessoal, precisa e, no fim das contas, inevitável. Então qual é o veredito final que essas histórias entregam pra gente? Bom, o caso do Nirga ensina uma lição difícil. O karma
é meticuloso. A ação errada, mesmo sem querer, deixou uma marca que precisava ser acertada. Já Nahusha é um aviso luminoso. O orgulho é um veneno que anula a virtude, e nenhum poder, nenhum status pode proteger alguém da lei do Dharma. No final, a balança cósmica sempre encontra o seu equilíbrio. Isso tudo nos leva à conclusão fundamental. Não se trata de um Deus que fica punindo as pessoas, mas de uma lei natural, quase como a gravidade. Nossas escolhas, nossos atos e até os nossos erros são eles que tecem o tecido do nosso futuro. O universo simplesmente exige que as contas fechem. E assim, essa sabedoria antiga nos deixa com uma pergunta para a nossa vida moderna. Se cada pequena decisão, cada palavra, cada ação, de alguma forma reverbera pela eternidade, isso não muda completamente o jeito como a gente encara o nosso dia a dia? A questão, no fim das contas, não é sobre reis do passado, é sobre cada um de nós, aqui e agora.